Boa tarde, pessoal. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise do princípio do duplo grau de jurisdição. Embora a compreensão desse assunto interesse a todos, eu lembro que esse vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito. Período este, aliás, em que eles estudam a disciplina de Teoria Geral do Processo. Bem, dito isto, vamos lá ao enfrentamento do mencionado princípio. Vídeos atrás, eu procurei mostrar a vocês que o mais relevante princípio assimilado pela Constituição Federal de 1988 em relação ao processo é, sem dúvida, o princípio do devido processo legal, que, aliás, está garantido no artigo 5º, inciso 54, nos seguintes termos: ninguém será privado de sua liberdade nem dos seus bens sem o devido processo legal. Ocorre, entretanto, que, para um processo legal ser considerado devido, isto é, produzir resultados corretos, justos, proporcionais e em tempo razoável, é necessário que ele seja dotado de um conjunto de outras garantias e de outros direitos que vão justamente convergir para esse objetivo. E é inimaginável um processo legal devido sem que dentro dele esteja assegurado o direito de recorrer de decisões judiciais errôneas e injustas. E é justamente aí que entra o princípio do duplo grau de jurisdição. Mas como assim? Ora, quando se garante aos processos em geral que eles sejam julgados, decididos em duas diferentes instâncias, isto é, que eles se submetam e percorram 2 graus de jurisdição, combate-se dessa maneira decisão errônea, decisão injusta e consegue-se fazer com que o processo se oriente no sentido que a Constituição Federal deseja, isto é, para a existência de um processo legal devido, cujos resultados sejam, de novo, justos, corretos, proporcionais e obtidos em tempo razoável. Portanto, o duplo grau de jurisdição é inerente ao devido processo legal e, por isso, um dos direitos que, sem dúvida, o compõe. Imaginem vocês, de outro lado, a existência de um processo judicial que só pudesse ser decidido uma vez, em uma instância, por um único grau de jurisdição. Ora, na hipótese de erro ou injustiça da decisão, este processo não conseguiria alcançar o objetivo para o qual ele foi concebido pela Constituição Federal, qual seja, a realização de uma justiça efetiva e, consequentemente, a pacificação social. Daí porque nós acreditamos que o devido processo legal tem dentro de si o princípio do duplo grau de jurisdição, que, como mostrei, assegura que os processos em geral percorram pelo menos 2 instâncias, que eles recebam pelo menos 2 julgamentos sucessivos em diferentes graus de jurisdição, justamente com o objetivo de aperfeiçoar as decisões emanadas do Poder Judiciário. Compreenderam? Bem, mas dentro da Constituição Federal, embora não exista previsão expressa para o duplo grau de jurisdição, existem sim evidências bastante claras da existência dele. A título de exemplo, se vocês forem no artigo 92 da Constituição Federal, verão que ali ela estrutura o Poder Judiciário. E ao fazê-lo,
ela usa e repete sucessivas vezes a mesma fórmula, sinalizando com clareza a preocupação que tem com a garantia de pelo menos 2 graus de jurisdição para os processos em geral. É assim que no artigo 92, a Constituição Federal prevê a existência dos juízes e tribunais dos estados, dos juízes e tribunais federais, dos juízes e tribunais do trabalho, dos juízes e tribunais eleitorais, bem como dos juízes e tribunais militares. É assim, fazendo insistente referência a juízes e tribunais, que nós acreditamos encontrar na Constituição uma preocupação com a garantia de um duplo grau de jurisdição como integrante de um processo legal que deve ser devido. Compreenderam? Bem, mas não é só. Se vocês forem no artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, verão que, dentre as competências do Supremo Tribunal Federal, está a competência dele para processar e julgar recurso ordinário contra determinadas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em algumas causas de competência originária deste. Nos casos em que o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar o recurso ordinário das decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STF funciona evidentemente como um tribunal do segundo grau de jurisdição, justamente para conseguir proporcionar o devido processo legal. Compreenderam? Muito bem. Mas podemos ir adiante ainda. Se vocês forem no artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal, verão ali, dentre as competências agora do Superior Tribunal de Justiça, a competência para ele processar e julgar recurso ordinário de determinadas decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça dos estados, em algumas ações de competência originária destes. Portanto, nos casos referidos no artigo 105, inciso 2, o Superior Tribunal de Justiça está fazendo, às vezes, de um órgão judiciário do segundo grau de jurisdição. Uma vez mais, para conseguir alcançar aquele objetivo, aquela garantia prevista no artigo 5º, inciso 54, que é justamente o devido processo legal. Ok? Bem, mas aí vocês me perguntam, professor, em termos práticos, de que maneira o duplo grau de jurisdição proporciona e contribui para a justiça das decisões? Ora, eu posso enumerar para vocês pelo menos 3 razões. Em primeiro lugar, quando o mesmo processo é julgado 2 vezes por diferentes graus de jurisdição, fica claro que o resultado do segundo julgamento tende a apresentar menores probabilidades de erro do que aquele julgamento proferido no primeiro grau de jurisdição. Em segundo lugar, é importante lembrar que a imensa maioria dos processos tem início perante órgãos judiciais monocráticos, singulares, unipessoais, que são os juízes de primeira instância. Quando das decisões desses juízes manejam-se recursos para o segundo grau de jurisdição, o processo então sobe ao tribunal. E os tribunais são órgãos judiciais colegiados, que, em regra, também proferem julgamentos colegiados. Ora, se nós temos um segundo julgamento realizado de maneira colegiada,
isto é, por mais de um magistrado, essa circunstância também contribui decisivamente para a redução das probabilidades de erros de julgamento e de injustiças. Mas não é só. Se vocês refletirem um pouco mais, perceberão que os magistrados que atuam nos tribunais, no segundo grau de jurisdição, em geral, são mais antigos e presumivelmente, vejam, presumivelmente mais experientes do que os magistrados que atuam no primeiro grau de jurisdição. E isso também contribui para o aperfeiçoamento das decisões do Poder Judiciário. Portanto, penso que esses três elementos, ou essas três características inerentes ao duplo grau de jurisdição, convergem e contribuem para a consecução daquela garantia constitucional do devido processo legal. Entenderam isto? Bem, para este vídeo eram essas as minhas considerações a respeito do princípio do duplo grau de jurisdição. Mas o nosso curso, evidentemente, não termina aqui, não é? Então, aguardem aí os nossos próximos vídeos, porque eles serão postados em breve. Se vocês gostaram dessa aula, podem deixar aí o seu like. Se ela suscitou alguma dúvida, por gentileza, envie para nós, porque eu vou procurar saná-las no menor tempo possível. Legal? Obrigado pela atenção e um abraço para todos.